Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem. Hoje a gente vai dar início, então, ao capítulo 9 sobre arte popular, tá? Vamos conhecer um pouquinho o que é a arte popular, quem é que costuma fazer arte popular e outras coisas aí, tá? Então, a gente vai trabalhar na apostila, na página 470, tá ok? Coloquem aí para vocês poderem acompanhar. Então, a apostila começa lá mostrando uma imagem bem grande, bem bonita, cheia de arte, certo? E ela fala o seguinte: arte e artesanato. Quando vocês escutam a palavra arte, quais são as imagens que vêm à cabeça de vocês, né? Então, quando a gente pensa em arte, no que a gente pensa? Eu penso em artistas renomados, eu penso em obras de artes que contenham determinadas características, ou, como diz aí na apostila, né? Eu penso em quadros em museu, eu penso em obras em mármores, eu penso em peças de teatro e dança. O que vocês pensam aí quando vocês escutam a palavra arte? E também, o que vocês pensam quando vocês escutam a palavra artesanato? Será que tem diferença entre o que é arte e o que é artesanato? Vamos pensar juntos aí, tá? Daí a apostila começa a falar sobre o seguinte: é muito comum aprendermos sobre arte do ponto de vista acadêmico, por meio de obras e artistas consagrados nos meios mais tradicionais aí. Então, quando a gente pensa em acadêmico, significa que são aprendidos em alguma espécie de instituição, tá? Então, ele fala, né, se a gente colocar o vocabulário aqui do ladinho, que é aprendido em instituições de ensino superior, como faculdades e universidades. Ou seja, artistas que são formados academicamente, né, ou dentro do academicismo, significa que aquela pessoa fez faculdade de artes, tá? Essa é a principal proposta aí. No Brasil, a gente tem a educação de artes, então, bastante eurocêntrica. Então, o que é isso, né? É o que se dá com base na cultura da Europa. Ou seja, né, tendo a Europa aí como centro dos acontecimentos aí. Então, quando a gente pensa em arte eurocêntrica, a gente pensa que, principalmente, quem trouxe esse tipo de arte aqui para o Brasil foram os franceses, os espanhóis, os italianos, os ingleses, entre outros aí. Por exemplo, vocês já devem ter escutado falar do Leonardo da Vinci, né? Vocês acham, né, que o Leonardo da Vinci ele está dentro de arte ou dentro de artesanato? O que será que ele faz aí? Geralmente, quando a gente estuda ele, a gente sabe que ele está dentro de arte, certo? Ele tem várias obras conhecidas, como a Mona Lisa, são várias técnicas empenhadas ali dentro da Mona Lisa, tá? E ele fala o seguinte também: vocês já ouviram falar em arte popular, né? Então, primeiro a gente tem que pensar o que significa essa arte popular. Será que ela tem algum significado? Por que existe esse nome em si, tá? Popular, a gente pode falar que é tudo aquilo que é relativo ao povo, ou seja, que de alguma maneira o povo faz aquilo, tá? Então a gente tem as artes populares, eu vou explicar o que é certinho, mas a gente pode pensar em uma arte feita pelo povo e para o povo, tá? Logo, a arte popular, ela é aquela que é feita por pessoas que não tiveram necessariamente uma formação em artes. Ou seja, vários artistas de rua, né, quando a gente pensa em artistas de rua, eles fazem parte aí da arte popular. Ou seja, eles confeccionam obras de arte, mas não para serem artistas renomados no mundo da arte, mas sim para ser um artista aí popular, tá? Eles geralmente aprendem as suas técnicas artísticas com os próprios familiares ou com pessoas próximas. Então, por exemplo, dentro da arte popular, vamos supor que alguém é ceramista. A mãe é ceramista e logo ela ensina essa técnica para o filho, que também começa a fazer então essa arte da cerâmica. E isso com tudo, né? É azulejista. Então o pai ou a mãe ou o tio é azulejista e aí o filho também acaba aprendendo essa técnica aí, tá? A arte popular então, né, em grande parte, passada dos pais para o filho e também de uma geração para a seguinte geração aí, tá? Então, como eu disse, pode ser do pai para o filho, mas pode ser também de um tio ou de alguém muito próximo, um vizinho que mora próximo e assim por diante. Ela está muitas vezes ligada ao que a gente conhece como artesanato. Ou seja, se eu compro um objetinho que alguém fez, né, mas com o intuito de ser um objeto de decoração e que tenha a proposta de receber dinheiro por
isso, geralmente a gente está falando então de artesanato. É muito comum a gente visitar cidades do interior, cidades praianas, que tenham essa ideia aí de confecção de objetos que podem ser para vendas, tá? Então, por exemplo, quando a gente visita um determinado local, geralmente a gente vai para as feiras desse local, né? E aí a gente compra um chaveirinho, a gente compra um artigo de decoração. Tudo isso a gente pode chamar de artesanato. Por quê? As pessoas que fizeram aquele objeto de decoração não são necessariamente formadas no academicismo, ou seja, não são formadas em arte, mas elas conseguem compreender alguma das técnicas de arte, tá? E aí ele fala, será que existe diferença entre arte e artesanato? Sim, tá? Então ele fala, né? Ele mostra duas imagens aí, que são bonecas feitas a partir de cabaças, e as cabaças que são as frutas no pé aqui, então, do ladinho, tá? E ele diz o seguinte, tem diferença entre essas peças? Vocês conseguem ver como arte ou como artesanato essas peças aí, tá? Então, ele pensa para a gente começar nessa reflexão, pensando nas etapas de criação de uma peça artística. Existem, então, diversos caminhos, mas um dos mais comuns é se ter a ideia criativa e depois você ter uma técnica para produzir aquele objeto, tá? Então, primeiro você pensa em como que você pode fazer, por exemplo, das cabaças, né? O que eu quero fazer? Eu quero fazer uma coruja. Eu quero fazer um formato de uma pessoa. Ela vai estar de saia. Como vai ser essa saia? E assim por diante, tá? E aí, você aprende a fazer várias vezes o mesmo objeto de maneiras diferentes, tá? Então, quando você aprende a desenhar, mesmo que de maneira simples, né? Você utiliza elementos do cotidiano, como casas, pessoas, árvores, entre outros, e você está assimilando aí uma técnica para a confecção daquele objeto, tá? Então, no caso do artesanato, ela está muito mais voltada a aprender alguma técnica e replicar essa técnica várias vezes, tá? Bom, depois a gente tem então a atividade dessa semana. Esse capítulo eu vou dividir ele em 3 videoaulas. Esse é o primeiro, tá? E nessa primeira aula a gente vai ter uma atividade pequena, mas notem aí que eu estou de olho em vocês para ver se vocês estão fazendo minha atividade, tá? Coloquei até meu olhinho aí para vocês ficarem espertos com a Pro. Então vocês têm que fazer a atividade da página 480, é o exercício prático 4. Na verdade, eu coloquei aqui a descrição dele, mas a gente vai mudar algumas coisinhas, tá? Então, ele fala, busque em sua própria casa e na casa dos seus familiares próximos a existência de peças de artesanato. Por exemplo, viajei lá para Ubatuba. Eu fui conhecer a cidade, conhecer as características da cidade. E no final do dia, fui passear na feirinha de artesanato. Comprei ali um objeto de decoração. Então, são esses objetos aí que ele está perguntando. Ou na sua casa, ou na casa de algum familiar, um tio, uma tia, um parente. Tem alguma peça de artesanato aí, né? Então, ele fala, faça uma lista e fotografe-as para mostrar a sua turma. Porém, a gente não vai fotografar, tá? Caso não encontre nenhuma, você pode pesquisar e expor os diferentes tipos de artesanato que você encontrou, tá? Na verdade, a gente não vai fotografar porque vocês vão desenhar este objeto no caderno de arte de vocês, tá? E aí vocês vão me apresentar lá no dia do chat. Então, eu vou olhar o que vou perguntar qual é o objeto. Então, não deixem de fazer, porque vai gerar aí uma grande conversa sobre esse tema do artesanato com vocês, tá ok? Bom, por hoje é só. Um beijo para vocês e até a próxima. Beijo.